O que você faria se o seu oxigênio acabasse com você a 30 metros de profundidade? Bom, meu nome é Reinaldo Lopes, eu sou o fundador da Universidade do Logista, mergulhador um pouco aposentado, já tem tempo que eu não mergulho. E eu vim aqui para compartilhar uma história com você, uma história real que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, mas que eu tenho percebido que tem acontecido com muita gente, infelizmente, hoje em dia. Tá? É uma situação extremamente caótica e eu vou compartilhar essa história com você agora. Bom, 2010, 12, alguma coisa mais ou menos por esses idos lá no passado, já tem um tempinho bom. Eu tinha uma agência de turismo especializada em mergulho em abrolhos e eu mergulhava com muita frequência lá no arquipélago. Inclusive uma das pessoas, que eu vou até deixar ele marcado aqui, o Renato, ele estava presente comigo nesse mergulho e ele foi a pessoa que me salvou ali naquele momento. Se você é mergulhador, eu vou te pedir que não me julgue e eu vou te contar aqui um pouco do contexto dessa história, mas eu não estou preocupado com o seu julgamento, tá? Mas eu acredito muito que essa história pode ajudar muitos lojistas, muitos empresários brasileiros que, infelizmente, eu percebo que não estão tão preparados como, graças a Deus, eu estava preparado para essa situação completamente emergencial e que aconteceu comigo alguns anos atrás. Bom, se você é mergulhador, você sabe que você desce para mergulhar com 200 bar dentro do seu cilindro e quando você está com 50 você tem que subir, você tem que voltar. Uma linguagem um pouquinho técnica, uma introdução para quem já conhece sobre mergulho. Se você é mergulhador, você sabe que nós temos a margem de segurança, né? Então, ou seja, com 50 todo mundo tem que subir. Só que como eu estava ali como responsável pela agência e tinha muita gente ali que estava mergulhando pela primeira vez, eu não me senti no direito de interromper o mergulho e falar, galera, olha, vamos subir. Como eu já tinha uma certa experiência no mergulho, tudo bem, Reinaldo, pô, se você tivesse experiência, você não teria deixado isso acontecer, mas eu tinha tanta experiência, mas nem tanto. O que que aconteceu? Eu estava monitorando ali realmente o meu oxigênio e eu vi que estava de 50, ele passou para 40, para 30 e nisso todo mundo já tinha subido e eu me prontifiquei a ficar ali junto com o instrutor para desamarrar a corda, para desfazer a ancoragem ali. Pois bem, estava eu a 30 metros de profundidade, o instrutor estava ali desamarrando, o Renato, que está até marcado aqui nesse post aqui, ele estava desamarrando ali para a gente realmente voltar para o barco. E quando realmente aconteceu, eu simplesmente fui puxar o meu oxigênio e eu senti que eu tive que fazer muita força. A 30 metros de profundidade, você puxa isso aqui para respirar e simplesmente não tem ar. Você sente eu senti uma dificuldade muito forte, fiz uma força muito grande para puxar aquele oxigênio, ele simplesmente não veio. Aliás, na primeira, segunda puxada ele veio um pouquinho, fiz muita força, veio pouco oxigênio. Eu olhei no equipamento, 30 metros de profundidade, eu vi que não dava para simplesmente subir correndo ali, seria uma imprudência muito forte da minha parte. Você que é mergulhador, você sabe disso. E para você que não é mergulhador, tá? Se você subir rápido, se você subir correndo ali, se você desesperar e simplesmente subir, você vai ter algumas complicações ligadas aí à parte física do mergulho, mas também não vai dar para entrar nesse assunto aqui nesse vídeo agora. Mas o grande fato é, o que você é treinado para fazer quando você começa a fazer um curso de mergulho, quando você começa a ter uma certa vivência? Você sabe que o primeiro passo é não se desesperar. Esse eu acho que é o grande fator de todos os esportes de aventura. Você tem todo um treinamento ali que é para justamente você não desesperar e você entender o que você precisa fazer em situações de desespero, que é uma situação que a gente está vivendo exatamente no nosso país nesse momento, na verdade no mundo inteiro. Quando eu dei a segunda respirada, que eu vi que não estava vindo oxigênio nenhum praticamente, eu precisava respirar desesperadamente ali, o que eu fiz? Parei um pouco, pensei e olhei o Renato, que estava ali uns 5, 10 metros de distância mais ou menos de mim, e ele seria a minha melhor opção. E ele foi, na verdade, a minha melhor opção. Nadei em direção a ele, você aprende alguns códigos quando você começa a mergulhar. Simplesmente eu nadei na direção dele e fiz esse sinal, que é o sinal de quem está sem oxigênio. Ele olhou para mim meio que assustado. Como assim, está sem oxigênio, né? E eu fazendo esse sinal, nadando em direção ao Renato, cheguei perto dele, instinto primitivo, peguei o respirador que estava na boca dele. E você, quando é mergulhador, você sabe como agir numa situação dessa. E ele já viu que eu estava indo em direção dele fazendo o sinal. Eu simplesmente, o meu instinto, qual foi? Foi de pegar o respirador da boca dele imediatamente, colocar na minha boca e dar aquelas 2 ou 3 respiradas assim rápidas, assim bem fortes para recuperar todo aquele meu fôlego. E ele pegou ali o reserva que ele tinha e voltamos os dois para o barco respirando ali, eu usando o equipamento reserva dele e ele respirando normalmente. E chegamos os dois sãos e salvos lá dentro do barco. O que tem a ver essa história? Por que eu coloquei o meu equipamento de mergulho aqui para te contar essa história aqui? O que eu tenho percebido hoje em dia, tá? Tem muitos lojistas que simplesmente estão desesperados nesse momento, e não é para menos, tá? Mas eles estão começando a trocar os pés pelas mãos. Se naquele exato momento, quando eu percebi que o meu oxigênio estava acabando, se eu não parasse um pouquinho para analisar quais seriam as minhas opções, qual que seria o meu instinto primitivo? De subir rápido imediatamente.
e eu teria várias complicações ali de saúde, e realmente eu teria muita dor de cabeça, a minha saúde não iria ficar legal depois, e podendo levar até a minha morte depois, dependendo, claro, numa situação mais exagerada. Mas o grande fato é, o que esses lojistas, o que eu percebo que tem muita gente fazendo? Simplesmente correndo para a situação mais fácil, que seria simplesmente subir correndo e voltar para a superfície. Só que para um pouquinho, haja com calma e respira. Quais são as opções que você tem? Você precisa sair queimando o seu estoque desesperadamente por conta de caixa? Você tem de repente um produto ali mais perecível que você tenha que vender ele imediatamente hoje e amanhã? Para um pouco e respira, antes de tomar qualquer atitude agora. Isso pode salvar a sua vida depois desse mergulho. Então para um pouquinho, pensa, que situações você pode tomar? Consulta outras pessoas, outras empresas do seu ramo de atividade, consulte especialistas. Você não precisa subir, você não tem um tempo de reação de 30 segundos como eu tinha ali no caso, ou eu subia correndo, ou eu ia, no caso, até o Renato. Então eu pude, essa tranquilidade, ela salvou meu mergulho, salvou minha vida, e realmente eu saí de lá sem complicação nenhuma. Eu espero que de repente essa história possa te ajudar a não se precipitar tanto nesse exato momento. Então para um pouquinho, olha para o lado, vê se de repente tem algum Renato ali perto de você, vê se tem alguém que de repente consiga dividir, compartilhar o oxigênio com você, para que você não tenha que subir correndo desesperado, tá? Então eu gravei esse vídeo aqui, espero que ele possa, se ele ajudar um lojista sequer a parar um pouquinho, respirar e analisar as opções, eu acho que já cumpri o meu papel aqui, e espero fortemente que ele faça algum sentido para você. Então, primeiro passo, para, respira, olha para o lado, vê se tem algum outro mergulhador, vê ali se tem algum outro lojista em uma situação semelhante à sua. Entenda o que ele está fazendo. Imagina que tem um monte de mergulhador embaixo d'água agora e acabou o oxigênio de todo mundo. Mas tem gente que tem um oxigênio um pouquinho maior ali, tem gente que tem uma reserva maior, ou tem gente que está se virando de uma forma criativa. Então eu tenho certeza que a gente sempre consegue aprender com algumas outras pessoas. E principalmente em situações de desespero não haja, tá? Porque dependendo da situação que você esteja agora, dependendo da sua atitude agora, você pode comprometer imensamente os seus próximos mergulhos, ou pode ser que você nem tenha novos mergulhos para contar, tá? Então eu sobrevivi a essa história, acabou o ar comigo a 30 metros de profundidade e eu saí vivo dessa e espero que essa história de repente possa te ajudar. Então para, respira, olha para o lado, vê o que pode acontecer. Busque cases de sucesso, busque especialistas, converse com as pessoas, tá? Eu tenho certeza que tem muita gente que está disposta a ajudar, basta você parar e olhar para o lado e eu tenho certeza que você vai sair vivo desse mergulho, você vai sair bem para que você possa mergulhar várias e várias vezes aí com muita segurança e realmente curtindo todo esse processo de mergulho, essa coisa gostosa que é empreendedorismo, você que é empreendedor, você que gosta de fazer o que faz, você que apostou nos seus sonhos, então eu tenho certeza que você merece sim dar muitos outros mergulhos ao longo da sua vida e principalmente com segurança, tá? Então eu espero que essa história tenha te ajudado de alguma forma e acompanha aí, vai seguindo a Universidade do Logista, a gente tem entregue muitos conteúdos lá gratuitos realmente para ajudar você que de repente é lojista, está embaixo d'água, está ali a 5, 10 metros ou até 30, 40 metros de profundidade e não sabe o que fazer. Então, primeiro passo, para, respira, toma a decisão e encontre o seu Renato por ali. Maravilha? Grande abraço, bons mergulhos, água roxa para você que é mergulhador e um grande abraço para você que segue a Universidade do Logista. Se você viu esse vídeo até o final, compartilha aqui, escreve nos comentários, mergulhei com você, só para saber que você está comigo, que você assistiu esse vídeo aqui até o final e não deixe de compartilhar essa mensagem com algum lojista que de repente possa interessar por esse tema ou de repente algum amigo que vá se interessar, fica à vontade em compartilhar. Maravilha? Obrigado, um grande abraço e bons mergulhos por aí.